ela deve ter ficado muito injuriada e muito insatisfeita com o judiciário. Quer dizer, a frieza da lei, muitas vezes, aplicada no caso concreto, é desastrosa para Para você, Adenor, é o mesmo dilema existe, não é? Na verdade, o julgamento do juiz, ele está baseado na prova, né? É o que o desembargador, o Shoa, disse, e realmente não resta dúvida, a força do juiz está exatamente na prova, no conjunto de provas, né, que as partes trazem aos autos. Obviamente que o juiz, ao julgar um processo, por mais que ele queira fazer justiça, observando o princípio social, obviamente, ele tem que realmente analisar o conjunto de provas que estão ali nos autos. Não é? Esta é justamente o que vai dar para ele toda a condição e tranquilidade de realmente dar ali uma decisão com responsabilidade, em cima das provas. Agora, o que me preocupa, às vezes, não são as decisões, é o que acontece antes da decisão. É o que acontece antes da decisão. O que acontece antes da decisão que está por trás disso? Esse juiz tem condições de analisar essas provas? Ele está preparado psicologicamente para isto? Se comenta muito, por exemplo, que a polícia do estado do Rio de Janeiro, ou que a polícia do Brasil, não está preparada realmente para guardar o cidadão, porque a polícia é mal preparada, não tem a educação necessária, ganha mal, tem um péssimo salário, não está bem aparelhada. Agora eu pergunto, os juízes estão? Os juízes recebem ou ganham o suficiente? O juiz que está, por exemplo, preocupado, um juiz hoje que é casado, tem 4 filhos, 2 filhos na universidade, 2 filhos ainda fazendo o 2º grau. Esse juiz hoje tem condições de pagar a faculdade dos seus filhos, sustentar a sua família, o seu salário é o suficiente para isso. Mas os outros cidadãos, Adenor, têm essa condição? A gente não teria que fazer essa pergunta? Não, mas a questão não é essa, é que os outros cidadãos, eles não estão na condição de julgar um processo e muitas vezes, julgamento esse que vai dar o céu ou o inferno àquele cidadão. Ao juiz cabe julgar, cabe a decisão. Muitas vezes, a decisão de um juiz, com certeza, pode levar uma pessoa ao suicídio, razão pela qual eu entendo que antes da sentença, é muito importante saber se o magistrado está preparado para dar aquela sentença. É melhor ele demorar e dar uma sentença após ter analisado todo o processo, estudado, analisado minuciosamente todas as provas, do que dar uma sentença sobre pressão, porque tem muito trabalho ou porque tem que cumprir um cronograma que às vezes alguns tribunais exigem, e aí ele é obrigado a dar uma sentença tumultuada e pode praticar injustiça. Então eu acho muito importante, só concluindo, Samuel, muito importante que o juiz esteja preparado. E aí eu gostaria que o desembargador Shoa pudesse nos responder se o Conselho de Magistratura realmente fiscaliza esses juízes para saber se eles estão ou não preparados para decidir a minha vida, a sua vida e a vida de você que está em casa, quando procura, porque quando o cidadão procura a justiça é porque confia nela. É porque espera dela a solução para o seu problema. Nós já estouramos o tempo, é bom lembrar que nós vamos ter mais. Não. Eu acho que é interessante. É porque o assunto é interessante. Nós vamos ter mais só um segmento e por isso eu estaria até dizendo que teríamos que eleger aí o que cada um dos senhores entende como mais essencial falar. Mas é interessante que a gente está falando muito do juiz em si, eu já e nós estamos falando da justiça, do judiciário, de todos os segmentos que operam essa justiça, né? Os magistrados, os promotores, os defensores públicos, os serventuários, os advogados. Eu queria só chamar uma matéria do cidadão comum para ver o desespero que ele tem. Não é? E aí a gente nem pode dizer, eu estava lendo sobre uma pesquisa, que é para deixar o último bloco bem quente, que ao ser perguntado à população quem é o responsável por aquilo que se parece ou se chama o caos da justiça brasileira, e a população atribuía
40% da responsabilidade aos juízes, 35% da responsabilidade ao governo, portanto, talvez alguma coisa disso aí, e 20% aos advogados e 5% a outros agentes parecidos, não é? Então, veja só que a população, ela finda sendo juiz também, ela julga, não é? Vamos lá a isso tudo e nós vamos para o intervalo e a gente volta aí para ver se a gente consegue reverter um pouquinho essa concepção do homem comum, do brasileiro, do que seja a nossa sociedade. Teria tempo só de fazer uma observação rápida? Sim, vamos lá. Rápido. A sociedade não sabe, mas um juiz, um desembargador, que chega ao fim do mês e passa por um dia sequer um processo sem despachar, 3 dias depois está no Diário Oficial, processo em poder do desembargador fulano sem despacho, fora do prazo. Já começa a ser cobrado, pelo menos do prazo. A pressão vem. A pressão vem. E quem tem vergonha fica desesperado com isso e corre. Agora, toda vez que nós quisermos correr com a justiça, vamos nos lembrar de uma coisa. O bacana tem helicóptero, tem investigador, tem carro, tem dinheiro para ir buscar sua testemunha no Amazonas. O pobre, o pé inchado, não sabe nem o nome da testemunha direito, não sabe onde mora, cita uma birosca do morro não sei aonde, onde o oficial de justiça nem pode chegar, porque o traficante não deixa. E a justiça parece que também não tem toda a mobilidade, se for preciso, para fazer as perícias. Não tem. Vamos ver aí o que o pessoal diz, porque isso é importante. Vamos lá. O povo fala. O que é que o nosso pessoal está dizendo aí? O povo nosso está dizendo. Se tivermos qualquer problema técnico, pode nos avisar que a gente pode... Eu acho que devia tirar os inocentes da cadeia e botar os culpados. Tirar os pobres da cadeia e botar os ricos. Porque são os ricos que matam e não são punidos. São os ricos que matam e saem com 6 meses de cadeia. Um pobre, às vezes, até inocente, ficam 30 anos. Por quê? Não, ela é covarde. Não. Ela não é justa, porque se ela fosse justa, tem muitas crianças aí na rua, né, que estão precisando de justiça, precisando de um lar, e elas não têm, né? Então eu acho que não é justa. Para mim é uma piada, porque você veja na televisão candidatos falando em justiça quando o povo não tem o que comer, não tem escola, não tem hospital, não tem nada. Mas me pergunta sobre carnaval, que é mais fácil. Não. É uma porcaria. Essa justiça dá uma vergonha. Pois é, então nós estamos aí, não é, com essa opinião terrível. Nós vamos fazer o nosso intervalo e voltamos aí para, pelo menos, tentar. Será que o pessoal pensa mesmo isso da justiça brasileira? A gente debatendo, né? Ela é justa ou não? Vamos ao intervalo. Veja bem. Cabeça pra cima.